Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal a gente fala de moda, de estilo, de tendência, mas tudo só para criança. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só entrar em @MaríliaLacerdaOficial. Todas as redes sociais é exatamente esse mesmo nome, é super fácil de me encontrar. No vídeo de hoje, eu vou passar para vocês uma tendência que vem crescendo aí, um estilo que vem surgindo. Ele não é novo, ele já existiu, mas ele vem criando força. É um estilo inspirado no slow living. A gente já falou sobre o slow fashion, e o slow fashion vem por conta do slow living. Esse slow living nada mais é que o nosso famoso desacelerar. Levar uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais em paz, menos aceleração, menos estresse. Isso é super importante para qualquer ser humano e é importantíssimo para a criança, porque ela está em fase de formação. Então esse slow living, ele vem ganhando bastante força e ele deu uma acelerada. A gente está falando de desaceleração, mas o slow living, ele ficou mais em evidência, ele tem aparecido mais depois que a gente entrou nessa pandemia. Porque a gente ficou todo mundo preso em casa, a gente está vendo a necessidade de desacelerar, a gente viu o quanto de coisa que a gente fazia, se estressava sem necessidade. A gente pode ter uma vida muito mais simples, muito menos estressante e mais feliz por conta disso. Então a gente vai falar de um estilo que chama cottagecore. Eu vou escrever, opa, enrosquei aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, chama cottagecore. É um nome grandão, estranho, mas ele quer dizer, esse cottage, ele quer dizer cabana. Sabe aquelas cabanas do campo, aquelas cabanas... Quando a gente pensa assim em João e Maria, aquelas histórias encantadas, aquela casinha de chocolate, casinha de doce no meio da floresta, é esse tipo de cabana que a gente precisa imaginar. Eu vou explicar para vocês tudinho sobre esse estilo que vem bem forte no infantil. Tem uma marca que é a Zara, que ela tem trabalhado bastante. Quem gostar desse estilo é uma das marcas que a gente vai encontrar bastante cottagecore. Tem outras marcas também, que quem quiser vai me pedindo aqui nos comentários. E daí eu vou passando para vocês algumas marcas super bacanas que estão trabalhando esse estilo. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês uma ambientalização. Isso é, eu vou colocar vocês dentro do cenário para vocês conseguirem entender o que é essa estética cottagecore. Essa estética cottagecore, ela vem aparecendo em vários desfiles, muitos desfiles infantis têm colocado esse tipo de cenário aí, essa coisa mais bucólica. É um estilo romântico, tranquilo, com uma pegadinha campestre, mas com um toquezinho aí de rusticidade. Não é aquele romântico super rendado, bufante, cor-de-rosa, com pérolas e lacinhos. Não é esse romântico. É um romântico mais com uma pitadinha aí de rusticidade, uma coisa mais campestre. É um estilo bem gostoso, bem relaxante, com carinha de piquenique. Então, como eu estava falando, tem várias marcas que usaram essa estética cottagecore para estar ambientalizando suas coleções, seus desfiles, todas as fotos da coleção. Existem muitos cantores, cantoras que fizeram seus álbuns inspirados nisso, como é o exemplo da Taylor Swift, que é muito seguida e muito ouvida pelas adolescentes, pelas pré-adolescentes que aí estão aí saindo da infância. Então a gente pega um pouquinho do mundo infantil que já está entrando para a adolescência, que começa a curtir esse tipo de estética, e é uma estética bacana de se usar, porque ela é bem inocente, bem infantil, bem feminina, e eu acho bem bacana para as crianças também. Então, como eu falei, deixa eu primeiro ambientalizar vocês, colocarem vocês dentro aí do contexto, dentro do cenário, que vai ser mais fácil de entender essa estética. Imagina, como eu falei, aquela cabana na floresta, aquela cabana com um telhadinho bem casinha, cheio de floresta em volta, cheio de flor em volta. Sabe aqueles cogumelos que aparecem nos contos encantados, aquele cogumelo vermelho, cheio de pontinho branco? Então imagina esse cogumelo no cenário, bastante flor. Tem uma série que chama Anne with an E.
ela tá super dentro dessa estética, então ela usa aquelas trancinhas bem campestres, ela usa roupas mais simples, chapéu de palha, então vocês vão entender como essa Anne with an E, ela tá super dentro dessa estética cottagecore. Aliás, eu acho que a minha mãe vai adorar essa estética, que ela gosta super dessa coisa assim, bem campestre para as crianças. Ela, quando era pequena, usava um tipo de calça que chama Spielhose, em alemão, que é uma calça, um shortinho, que tem, agora a gente chama de romper. É aquela calça que tem elastiquinho nas pernas e depois o suspensório. Então fica bem meio estilo de época, assim, é bem bonitinho. E faz parte também dessa estética cottagecore. Eu tô jogando um monte de coisa pra vocês e parece assim meio estranho, mas vocês vão unindo os pontos, vocês vão vendo as imagens, vocês vão conseguir entender como funciona essa estética cottagecore. Então a gente viu aí a cabana, o cenário, as flores, borboletas, muitas borboletas, parece assim um conto encantado. Então tudo isso faz parte da inspiração cottagecore. É uma estética que valoriza muito a leitura, principalmente a leitura de contos, de romance, então bastante leitura. Imagina a panificação, essa coisa de trazer mais pro caseiro, fazer o pão em casa, a coisa do forno, aquele pão de grãos, aquela coisa bem caseira. O bordar, aqueles bordados de bastidor, sabe, que aparecem em filme de época, as mulheres sentadas ali fazendo aqueles bordados de bastidor. Aquele tipo de bordado que está no bastidor vai ser transferido para as peças. É um bordado bem com carinha de bordado à mão. Hoje em dia não é mais feito à mão, é tudo feito industrializado, à máquina, mas eles copiam super autêntico, assim, fica super parecido, parece que realmente foi feito à mão. Mas tudo produzido em máquina hoje em dia, né? Então, como é a cabana, imagina ali a cabana, a gente tá no meio de flores, então vai ter o cultivo das flores, eu falei dos bordados, da panificação, o cultivo das flores, aquele clima super piquenique, com a toalha de vestir, aquele xadrezinho de piquenique, a cestinha de vime, as frutas, as flores campestres ali enfeitando aquele piquenique. Vai imaginando essa cena que você vai entender super bem como que é a estética. Aquela prática de folhas secas, a gente pega flores secas, eu quero dizer, flores secas, você coloca ela dentro dos livros e deixa ela prensada ali, sequinha, depois ela fica com as cores da flor mais seca e prensada. Então, essa dedicação às flores secas e prensadas também aparece forte. A gente vai ver isso, inclusive, na confeitaria. Esse estilo cottagecore reflete na decoração, na roupa, na confeitaria, nos tipos de brinquedos mais educativos, reflete em tudo. Então, a gente vai ver bolachinhas com imitação dessas flores secas. Na verdade, não é imitação, tem flores comestíveis que eles realmente secam ela e colocam ela em cima dos biscoitos, ficam biscoitos maravilhosos. Aqueles bolos mais naked, sabe? Que fica parecendo bolo e as coberturas é cheio de frutas em cima, também vai tudo pra dentro dessa estética. Então, tá vendo? É tudo aquela coisa puxando pro natural, pra natureza, pro campestre, valorizando essa desaceleração, valorizando essa vida mais tranquila e sem estresse. Então as brincadeiras também, imagine as crianças brincando com coisas que elas encontram na natureza, com gravetos, com folhas, com flores, brincadeiras ao ar livre, sempre ao ar livre, sem o uso de muitos brinquedos, essa coisa mais imaginação, mais sítio, mais fazenda, é bem esse caminho que essa estética quer buscar. O amor pelos animais, pela natureza, então a gente vai ver aí bastante estampa dos bambis, a gente vai ver estampa de raposinha, estampa dos coelhinhos, esse passarinho, essas coisas que a gente vê ali na Branca de Neve, ela conversando com os coelhinhos, esse tipo de coisa aparece bastante nessa estética cottagecore. Um cenário super bacana para o cottagecore são os campos de lavanda do sul da França. São super explorados nessas fotos, nessas imagens, nesses editoriais, estão sendo super explorados. E esses campos de lavanda também vêm para as peças em estamparia,
em bordados, ficam maravilhosos, ficam super delicados, em pinturas, enfim, aparece bastante essas flores do campo e especialmente a lavanda aparece bastante. Agora vamos entender como que é essa roupa, esse jeito de vestir. Eu já dei uma ambientalizada para vocês aí, falei de confeitaria, falei de bolo, de pão, deixei todo mundo com fome, mas a roupa até agora nada. Então vamos ver como que é essa roupa do Cottagecore. Primeira coisa, são roupas super simples, elas sem muito zíper, sem zíper, sem botão, sem fechos. Ela é uma roupa bem mais simplificada, mais minimalista. Ela apresenta rendas, mas não é aquela renda toda fininha de seda. É uma renda mais rústica, mais robusta, mais feita com algodão e tingida numas cores da mesma cor da peça, para a peça inteira tá da mesma cor. Então vai aparecer essas rendas. E o tecido onde ela está aplicado também é mais rústico. É aquele tecido anarruga, é um algodão mais rústico. Então, mesmo é usado o algodão também em malha, as malhinhas de algodão. Daí, geralmente, ela vai estar estampadinha aí de um floralzinho. Ela vai estar em off-white, uma cor mais lavada, mais sujinha, né, com cara de campo. Então, aparece muito, tanto a malha de algodão como o tecido de algodão. Então essa carinha mais rústica nas peças. As estampas que a gente vai encontrar aí é o xadrez Vichy, que eu falei lá da toalha do piquenique. Então tudo que a gente viu nesse cenário, nessa ambientalização que eu coloquei vocês, agora a gente vai refletir tudo isso na roupa. Então a toalha de xadrez Vichy que a gente usou ali no piquenique, agora vai para as peças. Então a gente vai ver vestidinho de Vichy, blusinha, as camisas dos meninos, shortinho dos meninos. Então a gente vai ver bastante Vichy. Como a flor do campo, é super evidente no estilo Cottagecore. Inclusive, quando a gente vê fotos, as meninas estão sempre cheirando flores, colhendo flores, passeando pelos campos de lavanda. Então, a flor é fortíssima, as flores do campo. Então, ela vai aparecer na roupa também. Então, o floral Liberty, que é aquele floral bem miudinho, super delicado, é super forte no Cottagecore. Então você vai ver assim, em blusa de malhinha, você vai ver estampado em moletom, você vai ver os vestidinhos soltinhos, fluidos, todos nesse floralzinho. Aparece muito o lastec. O lastec é aquele elástico que a gente passa várias vezes na peça e a peça fica enrugadinha, encolhidinha. Então isso aparece bastante. Então tem vestidos, tanto o Vichy colocado com esse lastec, tem o floral colocado com esse lastec, tem as peças lisas, brancas, os topzinhos com bastante lastec, principalmente na moda teen vai entrando bastante isso. O lastec, então o lastec às vezes tem na manga, deixa eu ver o meu braço aqui, vários lastecs assim, fazendo aqueles bufantinhos e aquela puff sleeves, que são as mangas puff, né, que elas ficam todas bufantinhas com o efeito do lastec, aparece muito. Aliás, é uma inspiração essa coisa do branco com o lastec, essas puff sleeves, esses micro babadinhos, ela é uma inspiração de época também, se a gente pensar ali no filme Anne with an E, se você pensar no underwear dessas pessoas, desses filmes de época, são aquelas peças que elas usam por baixo, as camisolas, as lingeries, são sempre brancas e sempre com babadinhos e sempre com como se fosse lastec, mas naquela época não tinha lastec, mas dá esses efeitos de todos franzidinhos, babadinhos, são peças super femininas, super delicadas, então eles se inspiraram nesse underwear de época para fazer peças que agora a gente usa não por baixo, mas a peça principal que a gente está usando. Então esses tops, esses vestidos, esse monte de lastec, essa coisa toda vem inspirada dessas peças íntimas de época. Então vai aparecer bem forte aí nesse Cottagecore. Voltando nas estampas, eu falei do floral, do xadrez, daí eu acabei entrando aí também no lastec e falei do branco, mas deixa eu ver, tem estampas também de animaizinhos, então essas estampas com raposinha, com Bambi, com o coelhinho, misturado com flores, todo esse tipo de estampa entra super forte, são super delicadas, bem em conto de fada. E entra também o listrado. O listrado entra bem forte no Cottagecore, porque é uma coisa clean, uma coisa básica, então ele coordena bem
com esse estilo. Todas essas peças super delicadas, super femininas, como eu falei lá no começo, é um estilo super romântico, super feminino, mas ele tem uma pitadinha de rústico nele, de rusticidade. Então como é que a gente vai trazer essa rusticidade? Como eu falei, nos tecidos um pouco mais rústicos, uma na ruga, as rendas elas são mais robustas, de um algodão cru e tingido da mesma cor da peça, e a gente pode trazer essa rusticidade também nos calçados, pode não, deve. Então a gente, nesse estilo coragecore, a gente vai associar um vestido floralzinho, super romântico, super leve, com uma botinha, aquelas botinhas ankle boots de couro, com amarração, aquela bem carinha de botinha antiga mesmo, junto com esse vestido. Ou a gente vai usar um vestidinho floralzinho, com um floralzinho, sei lá, mais espaçado, um tecido plano, e daí a gente coloca no pé uma papete de couro, também com essa pegada mais rústica. Outro sapato que usa bastante são os sapatinhos de boneca, mas daí no caso não aquele sapatinho delicado de verniz, com uma fivelinha delicada do lado, não. Ele é feminino, mas ele é mais pesado, mais rústico, então ele tem um soladão maior, ele tem o bico bem mais robusto, mais arredondado, a fivela que passa é mais grossa. Às vezes ele pode ser tanto no verniz, como num couro mais rústico, também fica super bonito. Então a gente vai dar esse contraponto da peça super feminina, aquela coisa dos microbabados, dessas rendas de algodão, dessa carinha de lingerie de época, e associado com essas peças de uma rusticidade maior, de um couro mais robusto, mais rústico, esses sapatos que vão dar aí esse contraponto para trazer esse look campestre que é super romântico, mas com esse toque de rusticidade. Esse toque de rusticidade, de mal acabado, mais ou menos, a gente pode também trazer nos cabelos. Por exemplo, ao invés de ser um rabo de cavalo bem feito, com gel e todo, ou presilhas com bastante brilho e strass para trazer feminilidade e tal, não, a gente vai usar uma coisa mais simples, que seria tranças, principalmente tranças baixas, aquela trança bem antiga, do tempo da bisavó. Então a gente vai fazer tranças, pode fazer trancinhas aqui para prender o cabelo, a gente vai fazer coques, mas aquele coque, não aquele coque super certinho, aquele coque super elaborado, não, aquele coque mais solto, mais despojado, mais mal arrumado, que a gente demorou horas para deixar super mal arrumado. Então, sabe aquele cabelo mais natural, mais de criança que tá brincando no campo mesmo. Então a gente traz para essa peça super romântica, super feminina, esses toquezinhos de rusticidade, de simplicidade, e isso que vai fechar esse estilo coragecore. Eu falei dos sapatos e esqueci de falar das meias. Os sapatos, as sapatilhas, as botas, elas são sempre usadas com meia. Então ela pode ser uma meia que é 3/4. Ela pode ser meia soquetinha, mas aí com um babadinho, com rendinha em volta dela para trazer essa feminilidade, esse ar de época um pouquinho pro look. Tem meias de algodão, meias de tricô, que tem aquela trama toda do tricô mais grosseira, mais rústica. Então um rendado, sabe, no tricô fica maravilhoso e dá esse ar mais rústico. Então todo esse tipo de meia, ou com renda ou com esse toque de rusticidade, fica super bacana nesse look. Então os sapatinhos, eles nunca são usados com uma meia fina, bem delicada, não, é uma meia, essa com babadinho branco, mais rendadinho, ela é mais delicada, mas ela traz aquele ar que eu falei do underwear de época, das lingeries e das roupas que a gente usava por baixo em épocas passadas. Então a gente vai trazer isso pro detalhezinho da meia, ou então essa meia mais rústica, mais grossa mesmo, que dá um ar super bacana pro look. Falando em tricô da meia, o tricô também é super usado, casaquinhos de tricô, mas sempre, nunca aquele tricô fininho, de máquina com agulha fininha, aquela máquina mais grossa, mais robusta, máquina 5, máquina 3, essa numeração é de máquina mais grossa, que dá aqueles pontos que até parece feito à mão. Então esse tipo de tricô, ele entra bem forte dentro desse coragecore e fica lindo misturar de novo essas peças super delicadas, super femininas, com esse tricô mais rústico, mais grosso, de algodão 100% e com tingimento natural. Inclusive as fibras do algodão, tem fibras que elas já são tingidas, né? Existe já algodão feito verde, ele feito em tons de caramelo,
Então é muito usado esses tons que é do algodão natural mesmo, ele já é plantado dessa cor. Ou aqueles tingimentos que é um tingimento mais lavado, que é feito com corante à base de água, essa coisa mais ecológica. Então dá uma carinha mais rústica de novo para esse tricô. Falando em cores, as cores que entram muito é o branco, o off-white, todos esses tons terrosos, desde o caramelo, os marrons, esses verdes mais lavados, esse verde que não tem uma luminosidade, é um verde mais desgastado, mais com cara de lavado, de usado. O azul entra bastante, bem forte, um azul mais matizado, sabe? Ele é mais acinzentado, também com cara de lavado, entra bem forte. Então são cores bem da natureza. Então o branco, off-white, daí todos os tons terrosos, os verdes das folhas da natureza, o azul do céu. Então é tudo bem cor da natureza. E uma cor que entra aí para dar uma pitada mais de luminosidade é o vermelho. Eu acho que é por conta daquele tal cogumelo dos contos de fada. Gente, o vídeo tá ficando super comprido, mas esse estilo coragecore, ele tá ficando muito em alta e tem bastante detalhezinho pra gente conseguir ligar todas as peças e daí conseguir transmitir pra vocês como que é esse estilo coragecore. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês qual é esse estilo, como que ele funciona, como coordenar aí essas peças. E eu quero saber de vocês se vocês gostam desse estilo, se vocês curtem esse estilo. Eu gosto bastante porque é um estilo que traz muito conforto para as crianças, tanto para os meninos como para as meninas. Traz praticidade para as mães também, porque as peças devem ser usadas amassadinhas mesmo, para dar essa cara de campo da roupa que estava pendurada no varal, a gente só tirou e colocou na criança. Então é um estilo super prático, tanto para a criança quanto para as mães. E eu gosto da estética toda, que traz mais esse contato com a natureza, sai da tecnologia, das telas, tira a criança dessa tecnologia toda e joga elas para brincar na natureza, para aproveitar, curtir a natureza e desenvolver a criatividade, a socialização, enfim, tem um monte de vantagem essa tal estética coragecore que eu gosto muito. Mas eu quero saber de vocês se vocês gostam do estilo de vestir de coragecore. Ele não tá só no infantil, tá? Ele tá desde o bebê, que vocês viram aí passando imagens de bebê, ele vai desde o bebê, ele pega o teen, o adolescente, as meninas estão usando muito, principalmente esses vestidos florais com essas botinhas meio coturno, sabe? E vai também para adulto. Essas peças, olha, eu tô usando uma meio estilinho coragecore, que é toda amassadinha, com uma coisa mais desfiada. Aqui não dá pra ver a peça toda, mas ela também tem aqui umas amarraçõezinhas que dá parece o lastec que tem aqui na cintura, não dá pra vocês verem, mas tem. Então vai para adulto, vai pra terceira idade, pega todas as gerações, dá pra gente usar em todo mundo. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa estética coragecore. E, gente, me dá mais sugestão aí pros vídeos, o que vocês querem saber, qual a curiosidade de vocês na moda infantil, que dificuldades vocês têm, se vocês são lojistas, se vocês são de confecção, se vocês são mães tentando vestir as crianças. Me passa aí o que vocês querem saber, que eu conto todinho pra vocês de moda infantil e a gente se vê no próximo vídeo.